284, a questão 33. Duas cidades A e B distam entre si 400 quilômetros. Cidade A, cidade B, 400 quilômetros. Da cidade A parte um móvel P dirigindo-se à cidade B. E no mesmo instante parte de B outro móvel Q dirigindo-se a A. Móvel P indo para lá. Móvel Q indo para o outro lado. Os móveis P e Q executam movimentos uniformes e suas velocidades escalares são em módulo. Se eu chamo VP de 30 km por hora, VQ, que é no sentido oposto, vai ter que ser menos 50 km horários. Essa é talvez o principal detalhe da questão. A distância da cidade A ao ponto de encontro dos móveis P e Q em quilômetros vale. Vamos pegar a equação horária da posição. Como não tem aceleração, essa parte aqui não precisa. Botando zero ali, né, vai zerar. O móvel P, qual é a equação do móvel P? Eu posso chamar de zero essa posição da cidade A. A velocidade dele é 30 vezes t. Então ficou SP é 30t. O móvel B, o móvel Q, qual é a posição do móvel Q? A posição inicial dele é 400, já que eu chamei aqui de zero, e elas distam 400 km, então essa posição é 400. A velocidade do cara é menos 50 vezes t. Essa é a equação horária da posição do móvel Q. Para saber o encontro, eu sempre igualo a posição do móvel P com a posição do móvel Q. 30 vezes t é igual a 400 menos 50 vezes t. Letra para um lado e número para o outro, como a professora do primário me doutrinou. 80t é igual a 400, t é igual a 400 sobre 80, t é igual a 5 horas. Já que estava em quilômetro por hora, né, em quilômetro, o tempo saiu em horas, mas ele não quis isso. Ele queria saber qual é, aí se encontraram aqui, bateu aqui, azar. Aonde é que foi que eles bateram? Vamos ver. Eu posso tanto calcular a posição do P quanto a posição do Q. 30 vezes 5. SP igual a 150 km. Como eu chamei de zero a posição da cidade A e eles bateram em 150 km, a distância até a cidade A do encontro é 150 km. Para fazer a prova real, poderia colocar aqui, né? 400 menos 250, 150. Oba, tenho certeza que eu acertei. Letra B. Ótima pedida. Muito obrigado. Cinemática, beleza? Vamos deixar aqui no mesmo take. Que bela tarde para aprender física. Vamos lá. Qual? 18, né? 20. Página 282, questão 20 de cinemática. Estamos no estudo orientado agora, que bom. Um ônibus sai todos os dias de uma rodoviária às 8 horas e chega na rodoviária B às 10 horas, mantendo uma velocidade média de 80 km por hora. Em determinado dia, sai às 8h20 da rodoviária A. A velocidade média em quilômetros por hora nesse dia, de modo que chegue na rodoviária B às 10 horas, deverá ser B. Eu faria assim, ó. Eu primeiro ia calcular a distância entre as rodoviárias. Se quando ele não está atrasado, ele mantém uma velocidade de 80 e fica assim durante 2 horas, eu descubro que a distância que ele percorre, então, é 160 quilômetros. Quando ele se atrasou, ele vai ter que continuar andando os mesmos 160 quilômetros, só que ele vai ter menos tempo. Como ele saiu 20 minutos atrasado, então ele vai ter 20 minutos a menos, não é isso? 20 minutos dividido para 60, ele tem 1/3 de hora a menos. Concorda comigo? Antes ele tinha quantas horas? 2, né? Subtraindo 1/3 dessas 2 horas, 6
sobre 3, 5 sobre 3. Tudo bem? Eu não gosto de tirar NMC em momentos inúteis. Eu só gosto de tirar NMC quando eu não consigo enxergar a obviedade da conta, né? Eu queria que ali fosse 3, então eu tenho o direito de multiplicar por 3 em cima e embaixo, né? Para criar uma fração equivalente. 6 sobre 3 menos 1 sobre 3 é 5 sobre 3. Eu não sei se aconteceu contigo, porque eu, mesmo quando eu já tinha barba na cara, quando eu ia fazer essa conta, eu tirava o MMC, dividia pelo de baixo, multiplicava pelo de cima, sem saber o que eu estava fazendo. Era um zumbi matemático. O certo é a gente entender por que, né, que a gente tira o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. É um convite que eu te faço. Entenda como é que se opera em frações. 5 terços de hora. 5 terços de hora. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. 100 por 5 é 20, 60 por 5 é 12, 32. 32 vezes 3, 96 quilômetros horários. É a velocidade que ele vai ter que desenvolver para não se atrasar dessa vez. Cara, essa é uma das várias maneiras de fazer, tá, gente? De repente o outro professor pode fazer de um jeitinho um pouquinho diferente. Alguns vão preferir assim, outros vão preferir assado. É muito pessoal. Beleza, já que estamos em cinemática, continuemos. O que vamos? Vamos! Página 286, questão 48. Ele fornece um gráfico da posição x em metros com o passar do tempo em segundos. O cara sai da posição 2, vai até a posição 4 com velocidade constante, depois ele para na posição 4, depois ele desce com velocidade constante até a posição 0, depois vai até a posição menos 2, na verdade, e depois vem para cá. Então vamos ver, isso aqui é a posição menos 2, e os tempos são 1, 2, 4, o tempo 3 aqui vai nos ajudar a matar um itemzinho também, vou botar. Aqui é o tempo 5 e ali é o tempo 6. Que belo gráfico! Considere o gráfico que dá a posição x de uma certa partícula em movimento retilíneo, em função do tempo t. Indique verdadeira ou falsa cada afirmativa. Primeira afirmação do cara. O deslocamento da partícula entre t igual a 0 e t igual a 3 segundos é nulo. Onde é que ela está no tempo 0? Posição 2. Onde é que ela está no tempo 3? Posição 2. Como é que se calcula o deslocamento? Posição final menos posição inicial. E 2 menos 2? 0. Concordo, é nulo? Verdade. A velocidade média da partícula entre t igual a 0 e t igual a 2 segundos é 1 metro por segundo. Como é que se calcula uma velocidade média? A gente pega o deslocamento do cara e divide pelo tempo. Ele pediu entre 0 e 2 segundos, então se passou 2 segundos. No tempo 0 ele está na posição 2. No tempo 2 ele está na posição 4. De 4 até 2, quanto que ele andou? Deixa eu ver, 4 menos 2, ele andou 2. Ele andou 2 metros em 2 segundos, o que dá uma velocidade de 1 metro por segundo. Quanto que ele disse? 1 metro por segundo. Eu concordo. 3. Terceira afirmação. Entre t igual a 2 segundos e t igual a 6 segundos, a velocidade da partícula é sempre negativa. Galera, a velocidade no gráfico posição versus tempo é a inclinação. Quanto mais inclinado, mais veloz. Isso é velocidade infinita, nunca vai ser possível. Assim é muito rápido. Menos rápido, menos rápido, menos rápido, parou. E agora é velocidade negativa. Então a velocidade é negativa nesse trecho todo, ó. Mas ali a velocidade voltou a ser positiva, inclinação para cima, tá vendo, ó? Então a velocidade é negativa daqui até aqui, velocidade menor que 0. Mas nesse trecho a velocidade é maior que 0. Então ficou falso, porque no final a velocidade era positiva.
Ah, professor, mas o gráfico está abaixo do eixo horizontal e daí? Só me disse que as posições são negativas. E a posição ser negativa no tempo 5 e ser 0 no tempo 6 mostra que ele andou para frente, né? Que a velocidade era positiva. Certo? Então ficamos com verdadeiro, verdadeiro e falso. Letra E. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Muito bem. Próxima. Então, querido. Beleza. Já estou indo aí atrás. Vou fazer aí atrás também. Por que eu não liberei cinemática antes, né, meu querido? Eu fico me perguntando. 41. Um corpo parte do repouso em movimento uniformemente acelerado. Sua posição em função do tempo é registrada por uma fita a cada segundo, a partir do primeiro ponto à esquerda, que corresponde ao instante do início do movimento. A fita que melhor representa este movimento é... Olha como é que ele faz. Sua posição em função do tempo é registrada por uma fita a cada segundo, a partir do primeiro ponto à esquerda. Então, primeiro o cara marcou a posição do cara ali. Como ele partiu do repouso, no primeiro segundo ele vai andar pouco. Mas como ele está acelerado, do primeiro para o segundo ele já anda um pouco mais. E do segundo para o terceiro segundo ele anda ainda mais. E do terceiro para o quarto ainda mais. Ou seja, é obrigatório que a distância entre os pontos esteja aumentando o tempo todo. E a única fita em que isso ocorre é a fita C. É a fita C. Então, a cada instante ele está um pouco mais veloz. E por isso, a marcação das posições... Voltamos à minha matéria.